Política. Esta é a palavra do momento. Período de eleições, a política é sempre tida como o fato de você amar ou odiar um candidato e ficar discutindo os projetos desses ou derrubar o projeto do outro. Tudo bem, isso faz parte da política, mas não é só isso. A política existe desde o período em que passamos a viver em comunidade, há mais de 5.000 anos. E de lá para cá, vários pensadores, historiadores e filósofos teorizaram esse tema tão rico, tão vasto e que é necessário que todos nós aprendamos um pouco para viver em sociedade. Assim, hoje no canal Epoche decidi mostrar para vocês 6 livros sobre política que fizeram parte da minha formação. Então, vamos começar. O primeiro livro é o livro A República, de Platão. É nesse livro em que está escrito a famosa alegoria da caverna, onde Platão narra uma história, de um personagem que nasceu acorrentado em uma caverna e ao conseguir sair dessa caverna, ele conheceu a realidade, mesmo essa realidade estando no plano das ideias. E qual era a sua função? Libertar os outros que estavam dentro da caverna e governá-los. Então, defende aqui a questão da ideia do rei filósofo. A ética e a política, elas andam juntas na república. E o rei tem que ser acima de tudo, ou o governante tem que ser acima de tudo, ético. O segundo livro foi do discípulo de Platão, Aristóteles, que é o livro Política. Talvez aí um dos livros mais importantes sobre o tema já escrito. Política de Aristóteles, ele busca mostrar as formas de governo e tem assim como principal lembrança a ideia de que o homem é um animal político e que sem viver em sociedade não tem como o homem atingir a felicidade. Então, o indivíduo tem que buscar o bem comum. E ao buscar esse bem comum, quando o outro está bem, ele também vai se sentir bem. E isso é política. Eu acredito muito nessa ideia de Aristóteles. Porque política para mim é conversar, é discutir, é saber por qual é o seu problema. O que é que está acontecendo? Então a política é quando a gente busca realmente o bem comum. O terceiro livro já é um livro do período moderno, que vai abrir a política moderna, que é O Príncipe, de Maquiavel. A minha edição aqui é bem velhinha já, 1980, né? Mas esse livro aqui é um manual que o Maquiavel escreveu para o Lourenço II de Médici, mostrando para ele como o governante, como o príncipe deve governar. Virtude, fortuna. É um livro que muitas vezes ele é mal interpretado, porque faz parecer que ele separa a ética da política. Mas nem sempre aquilo que é bem para o todos pode ser o bem para o indivíduo. E aí o governante tem que tomar algumas atitudes que parecem, à primeira vista, serem antiéticas. O quarto livro, que é um dos meus prediletos, é o livro O Contrato, tá bem longe aqui, O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, crítico do iluminismo, ele acreditava que a sociedade, tanto a monarquia como a burguesia que estava surgindo naquele momento, eles eram sociedades corruptas. E a única maneira que as pessoas tinham de atingir uma vida plena, atingir até mesmo a felicidade, era esse poder saindo da mão de autoridades e saindo do povo. Então, o povo que organiza o Estado, o poder emana do povo. E aí vai nascer a ideia de vontade geral, e o Rousseau, muito criticado hoje pela direita, é considerado aí o pai da democracia moderna. Livro importantíssimo também para a Revolução Francesa. Ele estimulou a Revolução Francesa. O quinto livro é o 18 de Brumário, de Luís Bonaparte. Se a burguesia precisou do povo para fazer a revolução, para chegar ao poder, após estar no poder, o povo foi desclassificado, foi retirado. Toda aquela ideia de liberdade e igualdade que a burguesia pretendeu trazer para a modernidade, na verdade ela não cumpriu.
E esse livro de Karl Marx, ele é importantíssimo por causa disso. Dá até para entender aqui o que está acontecendo no Brasil. Quando o povo quer um candidato, quando o povo quer escolher o seu candidato e a burguesia utiliza meios para que isso não seja possível. É um livro bem sarcástico. Talvez seja um dos livros mais, como é que eu posso dizer, mais leves de se ler do Karl Marx, mas que é importantíssimo para a gente entender como é essa política burguesa que temos ainda hoje. O sexto livro eu já apresentei aqui para vocês no meu último vídeo, que é Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Nesse livro, Hannah Arendt busca entender como foi possível acontecer um regime autoritário dentro da Europa. Mesmo após a Revolução Francesa, pegando todo o século XIX, como é que a sociedade chegou ao patamar de fazer fábricas de mortes. Então, é um livro que ele busca fazer você entender que a gente tem que ter consciência de classe, ou consciência daquilo que nós somos, e não deixar pensar como a massa. Não ir com a massa, ou até mesmo com a ideia da ralé, que é aquela ideia apenas de viver de acordo com o capital, de acordo com o ganho. O importante é o meu bem-estar e não o bem comum. Isso acaba gerando essa ideia massificante que dá respaldo para os regimes autoritários. Então, são vários livros de política, esses são os meus 6 livros essenciais. Existem outros que eu acho importantíssimo, principalmente livros de sociólogos e filósofos atuais que eu penso que temos que ler para entender o que está acontecendo no momento, e até mesmo do século XX, como o livro A Microfísica do Poder, de Michel Foucault, que divide a microfísica, por isso que esse nome, né? O poder, ele não está apenas naquela autoridade determinada, ele na verdade ele está distribuída em todas as camadas sociais. E o livro Poder Simbólico do Pierre Bourdieu, onde ele mostra como a relação entre dominantes e dominados é criada uma espécie de guerra simbólica. E a gente não consegue perceber nitidamente isso, mas criam-se símbolos que servem como capital, que servem como meios para a dominação de determinadas classes sociais. Então é isso. Se você não puder ler os livros, leia o resumo, mas leia. Isso é importante. Leia, busque entender. Não busque falar de política apenas pelo que você viu no jornal, ou na esquina, ou seja em qualquer outro canto. Leia. Essa é a minha dica para vocês. Então este é meu canal Epoché. Curtam, se inscrevam. Eu acho que todo canal fala isso, né? E clique no sininho que os próximos vídeos vocês vão saber aí quando chegar.